pesquisa no Google, no Wikipedia, vai estar tudo lá. Talvez vocês conheçam, algum de vocês conheçam a história da família Derby. A família Derby, ela entrou na corrida do ouro dos Estados Unidos, quando os americanos descobriram, né? Inclusive tem filmes assim, né, do Velho Oeste, até desenhos animados, a corrida do ouro, as pessoas indo atrás disso. E a família Derby foi, primeiro com o tio, né, desse Derby, que era um dos mais conhecidos, foi atrás, pesquisou e começou então a ingressar também nessa corrida do ouro para ver se enriqueciam. E acabou, para encurtar a história, que é uma história um pouco comprida, não interessa agora, a família inteira foi lá procurar ouro, investir em material, investir em equipamento, compraram trilhos, carrinhos, picaretas, explosivos e tudo, né? Porque acharam algumas indícios de que havia ouro naquela propriedade que eles haviam comprado, e cavaram, e escavaram, e escavaram, e escavaram, e escavaram, e escavaram, 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 e nada de ouro aparecia. O que aconteceu? A família Derby desistiu, né? Desistiu da corrida do ouro. Pegaram todos os equipamentos, os trenzinhos, os carrinhos, picaretas e tudo que tinha, venderam para uma pessoa no ferro velho. Essa pessoa que estava no ferro velho, viu todo aquele equipamento, tudo aquilo que estava lá, ele falou, bom, deixa eu ver se eu tiro algum proveito disso. E chamou um especialista na área, um geógrafo. Esse geógrafo foi avaliar aquela terra, aquela propriedade que tinha sido vendida também no pacote, né, porque a família Derby tinha decidido. E ele percebeu que a família Derby estava enganada, que se eles continuassem escavando apenas 1 metro a mais, eles achariam o veio do ouro que traria uma fortuna extraordinária para eles, que na verdade foi o dono do ferro velho que acabou enriquecendo nesta história. Por causa de 1 metro a mais que deixou de ser cavado, eles perderam a oportunidade. Então aqui estamos falando da persistência. Este Derby, o Derby sobrinho, que é um dos que ficou mais conhecido, ele aprendeu a lição. Depois ele entrou no ramo de seguros, né? E se tornou um dos vendedores de seguros dos Estados Unidos mais bem conceituados, ficou milionário também. E uma vez perguntaram para ele qual era a razão do sucesso dele. Ele falou, a razão do meu sucesso é o meu fracasso. Porque no passado, na corrida do ouro, por causa de 1 metro, por causa de mais uma tentativa de insistência, eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. Então, quando eu estou frente a uma venda, eu continuo insistindo e vou persistindo e persistindo, imaginando que o meu próximo metro, onde eu vou localizar o veio do ouro, está ali, e se eu coloco isso na cabeça, então não tem quem me tira. Então, ele conseguiu alcançar isso também. Aqui estamos falando do quê? De predisposição, de acreditar, de persistência, de força de vontade, de você ter uma coisa na cabeça e pagar o preço para alcançá-la. Lembre-se dos seus sonhos, né? Eu pedi para você agora há pouco, pense nas suas ambições de quando você era criança, de quando você era adolescente ou quando você era mais jovem. O que você tanto queria? O que você tanto estava buscando? E aí eu pergunto, será que não faltou mais 1 metro de escavação para que você conseguisse chegar lá? Talvez esse fosse o seu caso. Talvez era isso o que estava faltando para você. E o terceiro e último exemplo, um personagem bem conhecido de todos, Henry Ford. Né? Todos aqui conhecem a história de Henry Ford. Essas histórias que eu estou contando estão todas na descrição de Napoleon Hill. Por isso que eu estou fazendo questão de retomar essa história. Henry Ford, ele tinha uma ambição. Ele queria construir um motor que é conhecido como motor V8, aquele carrinho, o modelo T que vocês viram, aqueles primeiros carros da fabricação em série de Ford, é mais ou menos por aí nesta época, e Ford queria que se construísse um motor de carro de 8 cilindros que fosse num único bloco. Isso facilitaria bastante a produção em série, isso economizaria um tempo danado, e os engenheiros de Ford, porque Ford mesmo ele tinha 4º ano primário, ele não tinha mais do que isso. Os engenheiros de Ford diziam para Ford, isso é impossível. Não tem como produzir um motor de 8 cilindros num único bloco. Os engenheiros falassem isso. E Ford dizia apenas uma coisa, é o que está na tela. Não parem. Continuem tentando. Eu quero e eu vou conseguir.
Passado mais 6 meses de estudos, tentativas, os engenheiros diziam: Ford, não tem jeito, não dá, impossível, não tem como, o que você está pedindo é contra as leis da física, não dá para fazer isso. E Ford dizia: não parem, continuem tentando, continuem estudando, eu quero e eu vou conseguir. Bom, diz a lenda que depois de mais ou menos 3 anos, enfim, os engenheiros conseguiram produzir o V8, né, um motor de 8 cilindradas num único bloco, e a partir daí, o que vem depois das indústrias Ford é a história que você sabe muito bem. Mas, todas essas histórias, né, tem uma quarta história, só que essa história é rapidinha, inclusive ela é contada em palestras de autoajuda, palestras de motivação, e eu tenho certeza que você já ouviu essa história, de Hernández Cortés, quando ele vai na sua expedição, né, de batalha ao México, e ele atraca, né, ele chega com os navios naquela praia, e ele está todo mundo ali desembarcando na praia, e ele fala: queimem agora os navios, queimem todos os navios, porque nós vamos voltar para casa com os navios dos inimigos. Ele sabia que o exército dele era tecnicamente inferior ao exército que eles iriam enfrentar. Mas queimar os navios, na verdade, era nada mais do que nada menos do que não dar outra opção a não ser o sucesso. É o Henry Ford dizendo: não interessa que seja impossível, tente novamente, continue novamente. É acreditar que você vai cavar um pouco mais e vai descobrir o veio de ouro. Eu mesmo já queimei os meus navios, né? Já fiz isso várias vezes na minha vida. Teve uma época aqui na cidade de Campinas, tem muitas pessoas que são daqui de Campinas, podem confirmar isso. Nós tínhamos aqui em Campinas o SPA e tínhamos o Instituto Dara, uma casa muito grande aqui no Cambuí, etc. E eu decidi queimar os navios. Por quê? Porque eu queria conquistar mais independência na minha vida, queria ter mais tempo para escrever meus livros e queria me aposentar. Me aposentar no sentido clássico. Eu queria parar de ter aquela rotina de trabalhar, atender. Adorava o que eu fazia, mas eu queria ter uma vida nova. Queria ter a possibilidade de, por exemplo, viajar a hora que eu quisesse. Se eu quisesse dar essa palestra na praia ou em qualquer outro lugar do mundo, eu estaria livre para fazer isso. Eu queria liberdade, né? Então eu investi da seguinte forma: eu vou trabalhar apenas na internet, né? Vou fazer apenas isso. E quando fiz isso, eu declarei que iria encerrar as atividades presenciais. Ora, o que foi isso se não queimar os meus barcos, né? Porque eu poderia fazer uma transição assim aos poucos, né? Começo assim na internet, como de fato trabalhava já na internet, mas me entregar a esse trabalho 100% online foi um golpe de risco. Poderia dar certo, poderia não dar certo, mas não no meu caso. Iria dar certo porque eu faria dar certo. Eu não tinha outra opção a não ser fazer aquilo que eu estava determinado a fazer. E aí uma frase que eu acho realmente espetacular, e se você tiver um caderno aí, não perca a chance de anotar essa frase que está na tela. Você tem o poder de controlar o seu destino, porque você tem o poder de controlar o seu pensamento. Eu vou explicar isso. Você tem o poder de controlar o seu destino, porque você tem o poder de controlar o seu pensamento. Ainda hoje, eu conversava com um rapaz no MSN, inclusive ele disse que estaria aqui na webconferência, não sei se está, né? Ele falava de apego ao passado, né? De como nós ficamos apegados ao passado e o passado não nos deixa avançar. E eu falava exatamente isso para ele, que é no futuro que nós vamos viver o resto de nossas vidas. É no futuro, é no daqui para frente que estarão os nossos próximos dias. E se você ficar apegado ao passado, se você ficar apegado àquilo que já foi, por exemplo, uma pessoa que diz que não consegue prosperar na vida dela, porque ela sofreu um trauma na infância dela, porque o papai batia nela, e então ela ficou com isso traumatizado, e ela ficou uma pessoa assim muito fechada, muito tímida. Aí eu pergunto para as pessoas: muito bem, então vamos conversar com seu pai, já que ele causou esse trauma com você, vamos conversar com ele, vamos ver o que acontece para ver se a gente resolve isso. Aí ela fala: não, mas papai morreu há 20 anos atrás. Poxa, então você está carregando uma situação do passado, né,
sendo que você pode única e exclusivamente dizer agora em alto e bom som para você mesmo: acabou o poder do passado sobre minha vida. E você pode fazer isso. Não, eu sei que muitos de vocês não acreditam. Eu sei que muitos de vocês preferem acreditar que o passado continua interferindo no seu presente. Sabe o que é isso? Isso é uma justificação para os seus fracassos pessoais. É mais fácil colocar a culpa no que passou, porque eu não me responsabilizo pela situação que eu estou agora no presente, do que você levantar-se, se colocar frente a frente com a realidade e dizer: acabou o poder do passado sobre a minha vida. A minha vida é agora determinada pelas escolhas que eu faço a partir de agora. Daqui para frente. É no futuro que eu vou viver o resto de minha vida. Conheço gente que fica anos e anos e anos e anos e anos e anos em terapia, rememorando o passado, lembrando do passado, falando do passado, e paga a terapia apenas para ficar nessa masturbação mental com o passado, dando força para o passado, porque aquilo que você joga atenção, isso tende a crescer. Se você tem uma planta aí na sua casa, você dá atenção para ela, se você rega ela todo dia, essa planta vai crescendo. Mas se você esquece essa planta, você deixa ela de lado, o que vai acontecer? Essa planta vai morrer. O passado é a mesma coisa. De repente, como a aluna ali coloca, não preciso colocar o meu passado de lado, mas eu fico me alimentando do passado, falando do passado, fazendo terapia do passado e colocando o passado. Quando é que eu vou deixar de dar força para isso? Se é no futuro que você vai passar o resto de seus dias, não é muito melhor você pegar um caderno, papel e caneta na mão, e falar: vou programar, vou projetar agora o meu futuro. Eu sei qual é a minha previsão de futuro, porque sou eu aquele que vai construí-lo. Eu sou o senhor de meu próprio destino. Eu sou o construtor de minha própria história. Agora, pare com essa ideia maluca de achar que você não tem controle sobre isso. Tem gente que gosta de ficar mal. Eu conheço gente que está deprimida, está chateada, está aborrecida, mas parece que tem um certo gosto. É gostosinho ficar naquela depressão. A pessoa não percebe que a hora que ela decide, e ela decide mesmo que vai mudar esse comportamento, ela pode mudar a qualquer instante, a qualquer situação que ela esteja passando. Você tem o poder de controlar o seu destino, porque você tem o poder de controlar o seu pensamento. Agora preste atenção numa coisa muito importante. Como é que tudo isso funciona na prática? Estamos aqui falando de Pense e Enriqueça. Essa é a primeira aula de apresentação de um curso que será ministrado na Unidarma. Ao longo desses próximos 2-3 meses, nós vamos estar nos aprofundando nesse curso, que acontecerá todas as terças-feiras, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você pode começar a partir de já. Napoleon Hill ensina um programa de 6 passos para que você manifeste qualquer quantidade de dinheiro que você queira na sua vida. Preste atenção, eu vou ensinar esses 6 passos para que ainda hoje, eu espero que terminando esta apresentação, você pegue papel e caneta na mão e comece a colocar em prática os 6 passos de Napoleon Hill. E os 6 passos de Napoleon Hill são os seguintes. Primeiro, você tem que determinar a quantia desejada. Qual é a quantia desejada? O quanto de dinheiro você precisa? São 10 mil reais? 50 mil reais? 100 mil reais? 1 milhão de reais? 100 milhões de reais? Eu não sei, cada pessoa aqui vai ter o seu próprio parâmetro. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, você pega um caderno, faz como essa, pega um caderno, pode ser um caderno pequeno, comum como esse, anota. Quanto de dinheiro eu realmente quero manifestar? Muito bem. A partir do momento em que eu determinei a quantidade de dinheiro, não importa se é 10 mil, 1 milhão, 100 milhões, eu tenho que estipular agora, passo número 2, o que é que eu pretendo dar em troca. E claro, estamos falando aqui de trabalho, de energia, de criatividade, de inteligência, de ação. Eu, por exemplo, um tempo atrás queria conquistar a minha independência financeira.